Vídeo de hoje do canal do Nicola responde se o Corinthians ainda busca reforços nessa semana. Fala também sobre Luiz Gustavo e o quadro de saúde do volante que correu risco de vida. Falo também sobre o Palmeiras. O Verdão é favorecido pela arbitragem. Já Felipe Luiz está perto de se igualar a Jorge Jesus com uma marca impressionante no Flamengo. Tem novidade importante sobre o Atlético, as últimas do Cruzeiro, Pedro Caixinha pressionado no Santos e Jorge Jesus tendo ou correndo risco de demissão no Al Hilal. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação é uma curiosidade do Campeonato Brasileiro. Não temos nenhum time com 100% de aproveitamento depois de 2 rodadas, a consequência, 7 equipes dividindo a liderança. São elas Corinthians, Inter, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, todos com 4 pontos conquistados. Já Pedro Caixinha foi chamado de burro por torcedores do Santos depois do empate em 2-2 contra o Bahia na Vila Belmiro. Pressão pela demissão do técnico português é grande, mas Pedro Martins, o CEO do Santos, tem bancado a permanência do treinador. Já a CBF vai anunciar em breve o adiamento do início da Série D do Campeonato Brasileiro. A 4ª divisão, na teoria, começaria nesse sábado, mas será adiada em uma semana, tudo por causa da dificuldade dos clubes da Série D em enviarem os ofícios para relatar sobre as condições do gramado. A CBF promete fiscalizar e punir clubes que joguem em gramados ruins. Para completar o giro de notícias, contar que o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil já tem data marcada. Ele acontece nessa quarta-feira às 3 da tarde na sede da entidade. São 16 confrontos, com os times divididos em 2 potes, o pote A e o pote B. A saideira do giro de notícias queria registrar o retorno de Paulo Henrique Ganso ao futebol. Ele jogou os 22 minutos finais da vitória do Fluminense por 2-1 contra o Red Bull Bragantino, meio atacante que havia sido diagnosticado com uma miocardite, um problema no coração. Bem legal ver o retorno do Ganso. Preciso falar agora sobre o pedido de demissão de Jorge Jesus. O principal alvo da seleção brasileira corre o risco de cair, pelo menos é o que parte da torcida do Al Hilal pede. O time saudita perdeu na última sexta-feira por 3-1 para o Al Nassr no grande clássico do futebol saudita. O resultado fez com que as chances do Al Hilal ganhar o bicampeonato saudita diminuíssem. A diferença era de 4 pontos para o Al Ittihad. O Ittihad empatou na rodada e aumentou para 5, a vantagem restando 8 rodadas até o fim da competição. Foi por causa disso que torcedores do Hilal usaram as redes sociais para lançar um movimento pedindo a demissão do técnico português. Vale a lembrança de que na Arábia Saudita não há muita paciência com técnicos, exatamente como acontece no futebol brasileiro. O contrato do JJ com o Hilal se encerra em junho, embora exista um aditivo para que o vínculo seja prorrogado até julho. Não dá para imaginar que o JJ caia antes da disputa da Champions Asiática. As quartas de final começam no dia 25 de abril, jogos únicos, e a tendência é que a competição termine até 3 de maio. A partir daí, dependendo do que acontecer com o Hilal, JJ corre sério risco de cair. A seleção brasileira pretende ter o técnico português para a data FIFA do mês de junho, quando enfrenta o Paraguai em casa e a seleção equatoriana fora. Jorge Jesus também já deu sinais de que pretende assumir a seleção brasileira. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Você sabia que a Raposa tomou gol em 12 dos 13 jogos que disputou na atual temporada? Fase horrorosa do sistema defensivo cruzeirense. A única exceção, o único jogo em que o Cruzeiro não tomou gols foi na estreia. Em 19 de janeiro, vitória por 1-0 contra o Tombense no Campeonato Mineiro. Desde então, são 12 jogos levando pelo menos um gol, na sequência com Atlético, Betim, Itabirito, Uberlândia, América, Galo, Democrata, América 2 vezes, jogo de ida e volta da semifinal do Campeonato Mineiro, além de Mirassol, União Santa Fé e Internacional. Derrota por 3-0 para o Inter nesse final de semana ficou marcada por muitos protestos de torcedores e dirigentes. Alexandre Matos chegou a falar em assalto. Depois da expulsão do Jonathan, no comecinho da partida, a expulsão certamente influencia. Era um jogo equilibrado. A partir da saída do zagueiro, o Internacional dominou as ações e fez 3-0 com alguma facilidade.
A última derrota do Cruzeiro por 3-0 havia acontecido em outubro do ano passado, aquele 3-0 para o Atlético Paranaense, que ficou marcado pela expulsão do Rafa Silva logo no início da partida. Só para completar sobre a Raposa e para mostrar como o time não consegue jogar em 2025, são 13 jogos no ano, com 15 gols pró e 16 gols contra, saldo negativo de 1 gol, mesmo levando em consideração que a maior parte desses jogos foi do fraco Campeonato Mineiro. Hora de falar sobre a dívida do Atlético Mineiro. Dá para dizer que a dívida impressiona, especialmente porque o Galo hoje tem pendências de 1 bilhão e 400 milhões, mesmo depois de aportes de 505 milhões dos seus acionistas e de mais 335 milhões que foram adquiridos com o shopping Diamond Mall, a parte que o Galo tinha direito. Mais de 840 milhões não foram capazes de reduzir as pendências financeiras do Clube Atlético Mineiro. Esse 1 bilhão e 400 milhões de dívida é dividido em 507 milhões com bancos, 410 milhões com a Arena MRV, mais 254 milhões com Profut e Perse e mais 129 milhões com contas a pagar. Para mim, a parte mais preocupante dessas dívidas atleticanas tem a ver com as dívidas com bancos. São 507 milhões que geram um juro anual da dívida de 110 milhões de reais, ou seja, você gasta 110 milhões de reais por ano somente para que a sua dívida não aumente. Estamos falando de mais ou menos 9 milhões de reais por mês. Dinheiro que é rasgado, jogado pelo lixo. Cheguei a contar na semana passada sobre esses juros bancários em relação à dívida do Corinthians, que batem 25 milhões de reais por mês. Só para completar a informação importante, são 8 bancos para quem o Galo deve. A maior dívida é com o banco BTG, 191 milhões de reais. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, mais especificamente de Felipe Luiz, que está perto de igualar uma marca super importante do Jorge Jesus. JJ à frente do Flamengo chegou a ficar 29 jogos consecutivos sem perder. Felipe Luiz no Fla já tem 27 partidas, a última delas vitória por 2-1 contra o Vitória em Salvador. Essa invencibilidade depende de mais 2 jogos para que seja igualado os 2 próximos jogos do Flamengo contra o Central Córdoba, Libertadores da América, quarta-feira no Maracanã, jogo que pode marcar a reestreia do Pedro, ainda que por alguns minutos. No final de semana, o Flamengo visita o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Acho bem plausível que o Flamengo bata esses 29 jogos e aí na sequência pega o Juventude em casa para chegar a 30 partidas de invencibilidade e fazer do Felipe Luiz dono da maior invencibilidade nos últimos anos como treinador do Fla. Números do Felipe Luiz impressionantes, são 31 partidas, 21 vitórias, 9 empates e uma única derrota pro Fluminense. 52 gols pró, 16 gols contra. Ele tem 3 títulos, se eu não estou contabilizando a Taça Guanabara, contra uma derrota. Os títulos da Copa do Brasil de 2024, Supercopa do Brasil em 2025, além do Campeonato Carioca. Só para destacar, vitória contra o Vitória, graças a um golaço do Arrascaeta e outro gol do Bruno Henrique, aproveitando de um cruzamento do Luiz Araújo. Bora falar agora sobre o Palmeiras. O Verdão é favorecido. Essa discussão tomou conta das redes sociais e também do programa do Nicola desse domingo. 9 entre 10 participantes diziam que o Palmeiras é sempre beneficiado pela arbitragem. E essa impressão ficou mais evidente ainda depois da vitória por 2-1 do Verdão contra o Sport na Ilha do Retiro com 2 pênaltis marcados. Primeiro, para mim, aconteceu. O Flaco Lopes é puxado quando se prepara para bater. Mas, Nicola, esse pênalti é marcado com frequência? Não. Não são todos os árbitros que marcam pênalti, mas para mim o pênalti foi bem marcado. Flaco Lopes converteu e colocou o Palmeiras na frente. Pouco depois o Sport chega ao gol do empate com Barleta e no finalzinho da partida, já nos acréscimos, Rafael Veiga entra na área, não sofre o pênalti, mas cai. E o árbitro marca, o Bruno Arleu de Araújo, e o pior, o árbitro de vídeo confirma. Não era pênalti, ficou muito claro que o lateral do Sport toca na bola antes de tocar no Veiga, se é que houve o contato com o Veiga. De qualquer forma, pênalti absolutamente maluco, convertido pelo Flaco Lopes, que garantiu ao Palmeiras 3 pontos em vez de 1. Importante lembrar que nos últimos 6 jogos, o Palmeiras teve 5 pênaltis a seu favor. 2 deles certamente errados. Um na semifinal contra o São Paulo, a própria Federação Paulista já reconheceu o erro. O outro, esse segundo pênalti contra o Sport. Outra coisa importante,
Dos últimos 6 gols do Palmeiras, 4 foram anotados em cobranças de pênalti. Verdão que também esteve entre aqueles que mais tiveram pênaltis a seu favor nos anos de 2023 e 2024 no Campeonato Brasileiro. Acho que a gente precisa fazer uma distinção do que é pênalti e do que não é pênalti. Os demais pênaltis dessa sequência de 5 que eu citei, os outros 3 aconteceram. E o Palmeiras sofre mais pênaltis até também porque tem mais jogadores de qualidade no ataque. O Estevão, por exemplo, é alguém que vive sofrendo pênaltis. Mas quando se erra, a gente vai estar aqui para registrar os erros de pênalti. Só mais uma curiosidade que tem chamado bastante a atenção de torcedores alviverdes. Bruno Arleu de Araújo marcou 5 pênaltis nos últimos 3 jogos que apitou do Palmeiras. Foram 2 contra o Sport nesse domingo, haviam sido 2 contra o Galo em setembro de 2024 e mais 1 contra o Cuiabá em maio de 2024. A pergunta que eu deixo para você é: o Palmeiras é mais favorecido ou prejudicado pela arbitragem? Já usa espaço e registra a sua opinião. Hora de falar sobre o São Paulo. Luiz Gustavo não corre mais risco de vida. O volante passou por dificuldades, uma situação extremamente delicada na semana passada depois da constatação de um tromboembolismo pulmonar. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Tite, que é empresário do Luiz, para entender um pouquinho do momento, e ele contou sobre toda a preocupação que a família viveu nos últimos dias. Abre aspas, o Luiz Gustavo está bem e não corre mais risco de vida. Deve ter alta entre quarta e quinta-feira. Mas a situação era bem grave e os médicos do São Paulo foram muito assertivos. O pai do Vitor Clay teve o mesmo problema e faleceu na última quinta-feira, lembrou o Tite, se referindo ao pai do cantor que morreu por conta de um tromboembolismo pulmonar. O pai do Vitor Clay, inclusive, foi tenista, um dos melhores tenistas do país, chegando a figurar entre os 100 primeiros do ranking no mundo. E esse episódio da morte do pai do Vitor Clay aconteceu na quinta-feira da semana passada, quase que de forma simultânea à do Luiz Gustavo. Também, de acordo com o Tite, a suspeita desse tromboembolismo no volante do São Paulo se deu por causa de uma lesão no pé. Ele precisou ficar com o pé imobilizado, muitas vezes com o pé para cima, a partir daí criando a má circulação do sangue. Antes do episódio de muita dor na região torácica, o Luiz Gustavo já havia relatado para o fisioterapeuta do São Paulo sobre dores na panturrilha, que não causaram preocupação. E aí o Tite, empresário do Luiz Gustavo, também me contou que, além da ótima assistência do São Paulo, Deus também jogou muito a favor do volante ao não permitir que ele viajasse para disputar a partida contra o Galo. A pressurização do avião poderia ter piorado a situação do Luiz, que está prestes a receber alta e em breve estará de volta aos campos. Hora de falar sobre o Corinthians. O Timão ainda pensa em contratação de reforços. Vale a lembrança de que a janela de inscrições para atletas que disputaram o estadual termina nesta sexta-feira. Quem não contratar agora vai precisar esperar até o mês de junho. E dá para contar que o Corinthians não tem nenhum planejamento de anunciar reforços nessa semana. O atacante Fabinho do América, que foi bastante especulado, nunca esteve de fato nos planos do Timão. Existiu um oferecimento do atleta e o Corinthians acabou não levando essa história adiante. Em relação ao zagueiro Patrick do Novo Horizontino, também foi oferecido, causou boa impressão, mas depois de uma segunda avaliação, o Corinthians decidiu por não levar a história adiante. Cheguei a conversar com o empresário do Patrick, que me afirmou que se a negociação acontecer, ela vai ficar para metade do ano. O Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras, fluxo de caixa apertado, dívidas com clubes, com jogadores, com empresários, e por conta disso, o presidente Augusto Melo decidiu recuar e abriu mão de reforços. É por isso que o Corinthians não foi ao mercado, nem na primeira janela, em janeiro, nem na segunda. Importante lembrar também que dentro de campo a coisa tem funcionado. O Corinthians, campeão paulista, deixou boa impressão, até por isso reforça a possibilidade de manutenção do atual time sem a chegada de novos reforços. Só para completar o noticiário alvinegro, a torcida está se mobilizando para que nessa segunda-feira o clube chegue a 40 milhões de receita com aquela vaquinha virtual para o pagamento das dívidas do estádio. Eram 39 milhões e 600 mil, a campanha entre torcedores permite que se imagine que sejam alcançados 40 milhões de reais nas próximas horas.
Por conta dessa vaquinha, o Corinthians já conseguiu pagar 75 boletos referentes ao financiamento do estádio. Ah, só para completar, o Corinthians já está em território colombiano para o confronto contra o América de Cali, na Sul-Americana, nessa terça-feira. Igor Coronado, Memphis Depay, Hugo Souza, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique e Angeleri são desfalques certos. Abraço para vocês, ótima semana, a gente volta assim que surgir notícia. Tchau. Ah, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Tchau.